Amor das Minhas Vidas, Parte 3, Capítulo 10. Valmir estava saindo da garagem quando Rosana estava chegando ao escritório. Não se cumprimentaram. Valmir apenas olhou com ternura e deu um sorriso. Ela correspondeu. Fernanda estava apreensiva por notícias e chegou cedo. Então, Rosana, me conta como foi a noite de ontem. Fernanda, não sei nem o que dizer. Ele é maravilhoso em todos os sentidos. É o homem a quem vou amar por toda a minha vida, pode ter certeza. Vocês estão juntos? Não estamos juntos, mas ele me beijou. E então, como ficou? Ele passou a noite com você? Você quer saber se ficamos juntos? Não. Foi apenas um beijo, mas o beijo mais lindo, mais intenso, mais cheio de amor que já vi. Não estou entendendo, Rosana. Como vai ser agora? Acho que não vai ser. E acho que vou mudar tudo novamente na minha vida. Ele é uma pessoa íntegra, que ama a esposa e quer cuidar de sua família, de seu trabalho. Ele te disse isso? Mais ou menos. Ele ficou tão confuso quanto eu com tudo o que está acontecendo e não falamos sobre o futuro. Rosana começou a chorar. Ela sabia que não teria outro momento com ele. Rosana, querida, o que posso fazer por você? Queria tanto ter o poder de tirar de dentro de você essa dor que sei que está sentindo. Tem uma coisa que você pode fazer sim, me levar à reunião com você. Fernanda sentiu o coração apertar. Ela faria tudo para ajudar. Percebeu que o amor que Rosana sentia por Valmir era maior e mais forte que tudo, e seria difícil superar essa situação. Naquela mesma noite, as duas foram juntas à reunião. Gilberto teve que dar aula naquele horário para um de seus alunos e não pôde acompanhá-las. Rosana rezou como nunca havia feito antes. Em silêncio, abria a Deus seu coração angustiado. Meu Deus, sei que nunca fui de rezar e nem dei importância minha vida toda nada ligado à espiritualidade. Mas estou aqui agora com o coração despedaçado, lhe pedindo ajuda. Acho que o Senhor não aprova minha atitude nesses últimos tempos e sei que não tenho agido certo pelas suas leis. Mas o que faço com esse amor imenso que sinto por esse homem? O que faço para entender tudo o que está acontecendo? Outro dia me disseram que o Senhor não faz nada para que sejamos infelizes. Então, por que estou passando por tudo isso? Por que fui encontrar o amor da minha vida, se sei que não poderei estar ao lado dele? Por que minha vida virou de cabeça para baixo desse jeito? Me ajuda, Deus, me ajuda a encontrar as respostas. Lágrimas desciam pelo seu rosto. Na saída do centro, uma senhora as abordou. Olá, Fernanda. O que achou do tema de hoje? Gostei muito, dona Helena. Gostaria de apresentar-lhe minha amiga Rosana. Muito prazer. Quero fazer um convite a vocês. Você sabia, Fernanda, que eu faço reuniões de oração em casa? Não, eu não sabia. Eu gostaria que vocês fossem para a reunião de amanhã. Fernanda e Rosana se entreolharam e tiveram a mesma sensação de que seria importante esse encontro. Nós iremos sim. É só nos dizer o endereço e a hora. Dona Helena entregou as informações em um pequeno pedaço de papel e se despediu em seguida. No caminho de volta, Rosana e Fernanda conversavam. Como você está se sentindo? Quando chegamos eu estava muito triste, mas agora parece que meu coração se aquietou um pouco. Rosana, você está passando por uma provação muito grande e tem muito a aprender com isso. Você tem que ser forte. Não é justo, Nanda. Eu estive nos braços dele. Ainda sinto o calor do seu corpo, o gosto do seu beijo. Tenho a impressão que vou morrer sem ele. Não diga isso nem brincando, Rosana. Você precisa ter calma agora. Rezar pedindo serenidade para compreender as razões de tudo e, se for necessário, resignação para aceitar os desígnios de Deus. E você ainda não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Hoje, quando nos encontramos pela manhã, ele me olhou com tanto carinho, mas a expressão de seu rosto parecia um adeus. Você precisa aguardar o rumo dos acontecimentos e esclarecer com ele o que houve entre vocês. Nanda, não sei porquê, mas vou voltar para o escritório. Te deixo em casa e vou para lá. Mas já está tarde, passa das 8 horas.
Não tem problema e não se preocupe. Estou precisando pensar. Qualquer coisa me liga, tá? Quando passou pela portaria do prédio, tudo estava vazio. Pegou o elevador, mas ao invés de ir para o seu andar, parou no andar do escritório de Valmir. Ficou parada no corredor pensando. De repente viu uma luz acender dentro da sala dele. Sem pensar duas vezes, foi até lá e entrou. Valmir estava sozinho e se surpreendeu com sua chegada. Desculpe, vi a luz acesa e achei que poderia ser você. Ele a olhou com seriedade e ela sentiu-se gelar. Não tem problema. Aconteceu alguma coisa? Rosana quase não podia acreditar na maneira como ele estava falando com ela. Ficou totalmente desconcertada. Se aconteceu alguma coisa, acho que precisamos conversar, você não acha? Talvez você tenha razão. Sobre ontem. Acho que cometemos um engano terrível e nos deixamos levar por fantasias e ilusões. Não sei ao certo. Talvez tenhamos nos excedido na bebida. Você me queria tanto quanto eu a você, há muito tempo. O que aconteceu em sua casa foi circunstancial. A música, a bebida, simplesmente nos deixamos envolver pelo clima. Ela não podia estar ouvindo aquilo. Esse homem que estava à sua frente não era o Valmir, não aquele que ela conhecia. A insegurança começou a dar lugar à raiva dentro de seu coração. O que você está dizendo? Você sabe que não foi nada disso. E tudo o que você me disse sobre o que sentia com relação a mim. Valmir limitou-se a baixar a cabeça sem nada responder. Essa atitude a deixou mais furiosa ainda. O que você está querendo? Que eu tenha raiva de você? Não é nada disso. Só acho que embarcamos numa história sem sentido. Não acredito que haja nada além de uma atração entre nós. Aqueles teus sonhos, tudo o que você imaginou, foi apenas criação da sua mente, não se iluda. Ah, falou o grande sábio. Não é você que acredita em um monte de coisas como reencarnação, vidas passadas e sei lá mais o quê? E agora acha que estou inventando tudo isso? Você sabe que o que está acontecendo entre nós não é ilusão. Disse isso com os olhos cheios d'água. Nesse momento percebeu que Valmir deixara cair a máscara atrás da qual estava se escondendo desde que ela chegara. A ternura e o carinho voltaram ao olhar dele, e ela teve vontade de correr para os seus braços, mas nenhum dos dois se moveu. Ela sentou-se e sentiu aquele peso enorme lhe comprimindo o peito. Falou com a voz baixa, cansada. Você está com medo. Sabe que tenho razão. Você sabe que se levarmos isso adiante, não vamos conseguir mais nos separar. Eu também sei disso. Por isso não nos amamos ontem à noite. Se o fizéssemos, não teria mais volta. Ele a ouvia em silêncio. Não tinha coragem de discordar porque intimamente sabia que ela estava com a razão. E ela continuou. Eu não sei por que tudo isso está acontecendo, mas sei que antes de você eu estava perdida de mim mesma. Não fazia mais as coisas que gostava. Vivi uma vida que não era minha e fui me deixando levar por aquela falsa felicidade. Quando te conheci, voltei a ser eu mesma, a ter a alegria de viver. Voltei a gostar mais de mim. Não vou te cobrar isso agora. Quero mais é te agradecer. Você me fez voltar à vida e agora não sei o que vou fazer se tiver que continuar sem você. Rosana, eu não queria fazer você sofrer. Valmir disse inseguro. Não se preocupe. Sei que você também está sofrendo, embora não consiga admitir. Você não está enxergando ainda, é melhor eu ir. Valmir esboçou um gesto para contê-la, mas controlou-se. Ela abriu a porta, voltou-se para ele e falou com segurança. Eu amo você, com toda a força que existe em mim. Saiu deixando atrás de si um grande vazio. Rosana estava determinada a tirar alguma lição disso tudo. Não poderia passar por tanta felicidade, depois tanto sofrimento por nada. Ela só queria entender. Na noite seguinte, foi à reunião com Fernanda. Dessa vez pediu a Gilberto que as deixassem irem sozinhas. Havia umas 10 pessoas na casa e sentaram-se todos em volta de uma grande mesa, coberta por uma toalha branca. Dona Helena colocou para cada participante um copo com água e abriu o Evangelho. Agradeceu a Deus a oportunidade de estarem ali reunidos e começou a ler.
Após a leitura, todos fizeram suas considerações sobre o texto que acabaram de ouvir e fizeram uma oração. Estavam em silêncio quando uma médium sentada em frente a Rosana suspirou, olhou para ela e falou: Rosa, minha flor querida, como me dói te ver em tanto sofrimento. Rosana sobressaltou-se, apertou a mão de Fernanda e não conseguiu quase falar. Minha avó, só ela me chamava de Rosa Flor. Vó Olívia? Minha querida, Deus me permitiu esse momento de felicidade para poder vir aquietar seu coração. Ouça, meu amor, com atenção. Não alimente nenhum rancor com relação a Pedro. Ele ama muito e só quer o seu bem. Rosana olhou intrigada para Fernanda. Quem era Pedro? Do que ela estava falando? Fernanda fez sinal para que ela continuasse ouvindo. Sua avó prosseguiu. Você sempre foi uma pessoa de pouca fé e está sofrendo por falta de esclarecimento. Agora que já sabe que vivemos muitas vidas, deve saber também que não nos é permitido trazer em nossa memória a lembrança do que passamos. O homem não pode nem deve saber tudo, pois isso poderia lhe causar tristeza, vergonha ou deslumbramento e atrapalharia seu crescimento. Voltamos para a vida carnal para aprender, colher frutos e reparar erros. Esse é o caminho para o nosso melhoramento progressivo. Em outras circunstâncias, você e Pedro se amaram muito. Você era inocência, uma linda moça, filha de um rico fazendeiro de café. A família de Pedro era amiga da sua, e desde muito cedo vocês já eram inseparáveis. Nessa época, minha filha, a educação era muito rígida e ambas eram muito jovens. Seu pai ficou preocupado com o namoro e acertou com o pai de Pedro o casamento de vocês. Mas o pai dele não queria que o filho assumisse a responsabilidade de uma família antes de se formar advogado, e combinaram que o casamento aconteceria em 2 anos. Seu pai, minha querida, temendo que você e Pedro, movidos pelo amor e pelo arroubo da juventude, fossem longe demais nesse namoro, decidiu enviá-la para um convento até a data do casamento. Pedro ficou muito triste com isso, mas ele a amava tanto que jurou que tudo daria certo e que o tempo passaria rápido. Você, mais intempestiva, disse que não aguentaria ficar longe dele, que preferia morrer, e pediu que fugissem juntos e se casassem escondido. Quando voltassem, tudo estaria consumado e as famílias teriam que aceitar. Pedro sempre foi muito responsável e tentou convencê-la de que isso seria loucura e que podia até prejudicá-los no futuro, mas foi em vão. Você ficou profundamente decepcionada com ele e foi para o convento, acreditando que ele não amava de verdade, embora até o último instante ele tivesse dito que iria buscá-la assim que possível. Sentindo-se totalmente descrente, passava os dias sozinha, não querendo contato com nenhuma das outras moças que lá estavam. A saudade e a mágoa corriam seu coração e, aos poucos, foi deixando que a tristeza se apoderasse de sua alma e de seu corpo. Parou de comer, dormia mal, não queria saber de mais nada. As freiras tentavam administrar-lhe todos os cuidados necessários, fazê-la se alimentar, mas nada adiantava. Logo adquiriu uma doença grave no pulmão e seus pais foram chamados. A doença se desenvolveu tão rapidamente que eles levaram de volta para a fazenda, mas não havia muito mais o que fazer. Você havia desistido de viver. Quando Pedro foi vê-la, já não reconhecia e poucos dias depois você desencarnou. Pedro ficou desesperado. Sentindo-se culpado, pensou em morrer também, mas ele era um rapaz forte de fé e conseguiu superar tanta dor. E agora ele voltou a te encontrar para fazê-la recuperar a vontade de viver e para fazê-la acreditar que um amor verdadeiro sobrevive a tudo. Ele voltou para te ajudar a amadurecer, a desenvolver sua fé. Veio para te ensinar a amar, e ele também precisa de você, minha querida. Pedro hoje é Valmir, e ele é muito especial. Você tem tudo para encontrar o caminho. Ore, minha querida, e guarde esse amor que sente por ele com cuidado, porque é um bem muito precioso. Agora preciso ir. Que Deus abençoe vocês e a todos nossos irmãos aqui presentes. A médium baixou a cabeça e tudo ficou quieto. Rosana estava aos prantos e Fernanda lhe entregou um copo com água fluidificada.
e todos juntos oraram por ela, que aos poucos foi se acalmando. Dona Helena se aproximou, tomou as mãos de Rosana entre as suas e disse em tom afetuoso: Minha querida, você está passando por um momento singular. Terá que enfrentá-lo com coragem e responsabilidade. Outras provações ainda terá que enfrentar e sua fé a sustentará. Ore e confie. Estaremos sempre ao seu lado para apoiá-la. Olhou para Fernanda e obteve seu sinal de concordância. Ao saírem, Rosana estava muito perturbada com os últimos acontecimentos. Nanda, você acha que devo falar com Valmir sobre tudo o que descobri hoje? Fernanda ficou pensativa e respondeu em seguida. Não sei, Rosana. É uma situação muito delicada. Parece que ele sente uma força maior ligando vocês dois. Mas será que é hora de saber a verdade? A percepção dele não foi tão intensa quanto a sua, e talvez seja para continuar assim sem saber detalhes. Você é uma pessoa livre, desimpedida. É mais fácil mudar o rumo de sua vida, mas e ele? Tem um compromisso, uma família. Talvez ele sofresse mais. Você ouviu o que a sua avó disse? Que ele veio para te ensinar a amar e parece que conseguiu, mas o caminho ainda é longo. E agora cabe a você colaborar para que o coração dele fique sereno e em paz. Ele sofreu muito no passado com sua falta de confiança, com sua descrença no seu amor. Não faça sofrer agora também. Acho que você tem razão, mas ainda quero ter a chance de conversar com ele mais uma vez. As duas foram para suas casas. Gilberto esperava por Fernanda. Meu amor, como foi a reunião? Maravilhosa, Gilberto. Dona Helena é uma mulher de uma grande sensibilidade e um grande coração. E todos os participantes são pessoas muito boas. Semana que vem vamos juntos? Claro que sim. E Rosana, como está? Está bem, respondeu evasiva. Fernanda, sei que existe algo grave acontecendo com a Rosana, mas como você nunca toca no assunto, entendo que queira manter a privacidade dela. Só me diga uma coisa, não existe nada que eu possa fazer? Gostaria de ajudar de alguma forma. Você já ajudou muito mais do que imagina. Com suas aulas, ajudou Rosana a recuperar ainda mais seu amor próprio, e sua amizade tem sido de grande valor para ela. Você não imagina como ela ficou feliz quando vocês começaram a se aproximar mais. Ela sempre me diz que nem lembra mais daquele Gilberto fechado e meio antipático que ela conhecia. Concluiu sorrindo. Nossa, que ideia que ela fazia de mim. Ainda bem que mudou, respondeu rindo. Fico feliz também que vocês estejam se dando tão bem. Enquanto isso, Rosana havia chegado em casa e foi direto para o banho. Não conseguia parar de pensar em Valmir e em como ficaria sua vida dali para frente. Ela sentia que não teria forças, que não aguentaria ficar sem ele. Então lembrou-se de como se comportou no passado e percebeu que estava prestes a cometer o mesmo erro, e tudo o que havia acontecido entre eles agora teria sido em vão. Precisava lutar e encontrar sozinha o rumo certo. Ela o amava intensamente e não faria nada que o prejudicasse nunca. Não se considerava capaz de seguir adiante sem ele. E nesse momento começou a rezar e pedir orientação e força a Deus. No dia seguinte, ainda de casa, resolveu ligar para Valmir. Oi, como você está? Valmir ficou profundamente perturbado. Sentiu que havia magoado muito a última vez que conversaram e não sabia agora como ela estava se sentindo. E ele não conseguia de forma alguma ficar indiferente a ela, mesmo que tentasse. Oh, Rosana, eu estou bem, e você? Estou bem. Eu queria te pedir desculpas pela forma como falei com você em seu escritório. Me descontrolei e fui injusta. Valmir sentiu seu coração apertar. Como ele gostaria de dizer o quanto a queria, que ela tinha razão sobre tudo, que adoraria fazer amor com ela, mas uma vez conteve seus sentimentos. Rosana, não tem que me pedir desculpas de nada. Também não fui correto com você. Eu não queria te ferir por nada neste mundo. Você vai se colocar na defensiva com o que eu vou dizer, mas sei que se assusta com a ideia de ficarmos ainda mais próximas. E só posso dizer que você está certo. O melhor é mantermos a situação como está. Eu vou te esquecer, pode ter certeza. Nós podemos ser amigos, disse Valmir sem nenhuma convicção.
Posso te cobrar no futuro isso que você falou agora? O quê? Que você vai me esquecer? Não, claro que não. Isso agora passa a ser problema meu. Mas eu não vou fazer nada que te comprometa ou atrapalhe sua vida. Quero que você seja feliz de coração. E acho que um dia poderemos ser amigos, sim. Desejo o mesmo para você. Isso é tudo o que importa nas nossas vidas, essa tal felicidade. Após um pequeno momento de silêncio, ele voltou a dizer: isso é uma despedida? Rosana sentiu que não conseguiria mais falar. Um dia você vai entender que a gente jamais vai se despedir. E achou melhor encerrar a conversa, que já estava dolorosa demais para ela. Um beijo, Valmir. Fica com Deus e cuida bem de você, tá? Um beijo, Rosana. Cuide-se também. Rosana colocou o telefone no gancho e sentiu que era o fim. Olhou em volta, caminhou até a janela e abriu lentamente. Respirou fundo o ar da manhã. Olhou a cidade e teve a sensação que não pertencia a lugar nenhum. Capítulo 11. O dia amanheceu e Rosana acordou com o corpo todo dolorido, consequências das tensões pelas quais havia passado. Sentia-se melancólica e sem ânimo para nada. Olhou-se no espelho e o que ouviu nada mais era do que uma sombra da mulher de alguns meses atrás. Respirou fundo, tentando buscar forças para prosseguir em seu dia. O telefone a tirou daquele estado de torpor. Ainda hesitante, acabou atendendo. Oi, Rosana, como você está? Perguntou Fernanda carinhosamente. Não sei, muito cansada, mas vou reagir, embora nesse exato momento me pareça impossível consegui-lo. Vou te contar uma coisa que talvez a deixe mais acordada, com certeza ficará surpresa. Rosana não demonstrou nenhum interesse imediato. João Paulo saiu da firma. Me ligou agora há pouco contando a novidade, perguntando se poderia nos fazer uma visita. Fiquei de confirmar assim que possível. Dessa vez a notícia fez com que Rosana reagisse. Não acredito. Que coisa! Sempre pensei que o próximo diretor da empresa seria ele. O que será que aconteceu? Ele não entrou em detalhes, mas se mostrou ansioso para te encontrar. O que você acha de marcarmos algo para hoje, talvez à tarde? O trabalho sempre é um excelente remédio para qualquer mal, e Rosana ficou bastante curiosa. Ok? Ligue para ele e tente marcar um encontro para depois do almoço. Até lá estarei bem melhor, pode ter certeza. Rosana tomou uma ducha rápida e foi para o salão de beleza. Queria sentir-se bonita e animada, e achou que esse seria o melhor caminho. Ligou para Gilberto avisando que não poderia ir à aula e ele não fez perguntas. Apenas a lembrou o quanto estava sendo bom o treinamento e que ela não deveria desanimar. Quando Rosana terminou de fazer o cabelo, percebeu que sua maior beleza era mesmo interior. Não adiantava melhorar a aparência se seu espírito estava triste. A mudança teria que ser ainda maior, mas pelo menos não parecia tão abatida. Estava entrando na garagem quando viu o carro de Valmir se afastando. Ela sentiu-se aliviada. Ele não a tinha visto. Os encontros dos dois tinham se transformado numa situação constrangedora para ela, ou talvez para ambos, seria melhor evitá-los. Fernanda esperava e avisou que João estava a caminho. Logo ele chegou. Todos ficaram felizes com o reencontro, mas Rosana e Fernanda mostraram logo interesse em saber o que havia acontecido. Vocês não imaginam como está aquela empresa. Parece que tudo saiu de controle. Está impossível realizar um bom trabalho. Lembram do Adriano? Aquele rapaz que começou um estágio? Pois é, ele não passa de um moleque. Um tremendo mau caráter e oportunista. Não diga o que ele fez, perguntou Rosana boquiaberta. Ao invés de se preocupar em aprender e cumprir sua função, passou a observar todo mundo, desde a copeira até o diretor. Ouvia as conversas e depois, como quem não quer nada, passava para o diretor o que achava que ele deveria saber, e também se apropriava de ideias, fazendo o chefe achar que eram dele. Só que ele é tão safado que conseguiu fazer isso sem que nenhum de nós notasse. Quando vimos, ele já estava sendo nomeado novo gerente-geral. Evidente que ninguém gostou da nomeação, mas a maioria acabou tendo que aceitar. Mas eu não. Ensinei muita coisa para aquele pilantra. E não vou admitir que ele agora venha me dar ordens. Enfim, foi isso. Pedi demissão.
Estou aqui para me colocar à disposição de vocês se precisarem de algo. Talvez eu possa ajudar de alguma forma. Imediatamente, Rosana teve uma ideia, mas não a expôs. Conversaram sobre os negócios e combinaram de voltar a analisar a situação no dia seguinte. João Paulo foi embora animado e confiante que voltariam a trabalhar juntos. O que você acha, Rosana? Fernanda acha que a vida é realmente sábia. A vinda de João Paulo não poderia ter sido mais oportuna. Não sei se captei sua ideia, amiga. Entre nós o jogo pode ser aberto, Nanda. Você sabe que não ando com cabeça para nada. Não me sinto em condições de tocar nenhum trabalho. Fernanda interrompeu. Vai fugir novamente? Você tentou isso uma vez e viu que não era o caminho. Não quero fugir, mas ao mesmo tempo sinto que não posso estar tão próxima do Valmir, pelo menos por alguns dias. É muito difícil aceitar tudo o que está acontecendo. Cada vez que eu vejo, tenho vontade de correr até ele e abraçá-lo para não soltar mais. O desejo que sinto por ele é tão grande que parece que vou explodir. Às vezes fecho os olhos e parece que consigo sentir o toque dele em meu corpo. Quem sabe, me afastando um pouco, aprendo a administrar melhor meus sentimentos. Acho que agora você está começando a encontrar a chave para a tua paz. Desculpe dizer isso, mas sabemos que você não vai conseguir esquecê-lo, mas vai ter que guardar esse sentimento só para você. Rosana não sabia de onde tirar forças, mas precisava lutar para não cair na mais profunda depressão. Ainda não consigo entender direito tudo isso, as coisas que minha avó falou na reunião. O que adianta aprender a amar e não poder viver esse amor? O que adianta ter um conhecimento que não conseguirei utilizar nunca mais? Não posso ter o homem que amo e ao mesmo tempo sei que não amarei mais ninguém. Quem sabe um dia vocês viverão esse amor. Você diz em outra vida, não é? Porque nessa não vejo como. Com tudo o que aconteceu no passado, vocês acabaram adquirindo responsabilidade com outras pessoas também, recebendo novas missões que devem ser cumpridas. Naquela época, você usou seu livre-arbítrio para desistir. Você não quis acreditar no amor de vocês, não teve coragem nem fé. Tudo tem sua hora. A de vocês pode não ser agora, mas quem sabe, ainda poderão estar juntos para sempre. Se for em outra vida, não vai me adiantar nada. Não vou lembrar mesmo, eu quero aqui e agora. Tem muitas coisas que precisamos aprender ainda, mas você mesma disse há pouco que a vida é sábia. Não tente assumir o leme se não sabe em que mar está. Como minha mãe diz, quando não sabemos o que fazer, devemos entregar a Deus. Com certeza Ele fará melhor do que nós. Peço a Deus que traga o Valmir para mim. Todos os dias peço intensamente. Não, Rosana, não peça isso. Peço a Deus que proteja vocês e lhes dê compreensão para aceitar o rumo que a vida está tomando. Peça para encontrar felicidade e deseje de coração mesmo a Valmir. Fico arrependida de coisas que digo em alguns momentos, falou Rosana cabisbaixa. Mas acredite, Nanda, eu amo tanto que a felicidade dele é muito mais importante que a minha. Cuidado, Rô, não é assim que deve funcionar. O que você disse demonstra desequilíbrio, sentimento extremo. Isso pode ser perigoso. Tua felicidade é tão importante quanto a dele. É lindo o amor que você tem pelo Valmir, juro, nunca vi nada igual. Mas até o mais lindo amor pode se tornar um sentimento cruel se ficar fora de controle, lembra? Aprender a amar. Você tem razão, Nanda. Foi o que falei sobre administrar os sentimentos. Está complicado. Mas estou consciente que tenho agora a oportunidade de aprender e me conduzir melhor, de amadurecer. Você vai encontrar o curso certo, pode ter certeza. E acho que depois disso tudo, você vai estar pronta para amar novamente. Não, amar como amo Valmir jamais será possível com outra pessoa. Tem alguém nesse mundo que precisa muito de você. Quando Fernanda falou isso, seu rosto foi tomado por uma expressão diferente, como se ela soubesse de quem estava falando. Seu olhar ficou distante, perdido, vago. Rosana se impressionou. Do que você está falando? Fernanda despertou de uma espécie de transe e ficou confusa. Hein? Você ficou estranha agora, Nanda? Eu só quis dizer que pode ter alguém que vai despertar em você um sentimento de carinho e até amor,
Sei que não será igual ao que sente por Valmir, mas quem sabe você não consegue ser feliz ao lado de outra pessoa. O presente já é complicado demais. Vamos deixar o futuro para depois? E o João Paulo, o que você resolveu? Pois é, como eu ia dizendo, acho que ele chegou em ótima hora. Quero que você assuma a empresa e o coloque como teu assessor. Eu estarei disponível para qualquer eventualidade, mas preciso que vocês assumam o comando por enquanto. Caso contrário, essa nossa firma vai ser a de vida mais curta da história. Você tem certeza disso, Rosana? Claro. Tenho certeza de que ela estará em ótimas mãos. Não vou sair da cidade como da outra vez. Só quero me afastar um pouco daqui. Hoje, quando cheguei e vi o Valmir saindo, isso não está sendo bom para mim. Vou continuar as aulas com Gilberto e fazer o que havia planejado quando reencontrei o Valmir. Vou cuidar de mim. Estou passando a pasta, amiga, agora é com você. Ligue para o João Paulo e combine com ele o que achar melhor. Acompanharei tudo de casa, ok? Só não quero vir ao escritório. Pode contar comigo. Vou providenciar tudo. Obrigada pela confiança. As duas se abraçaram e Rosana saiu em seguida. Quando estava chegando no seu carro, Valmir apareceu. Fez sinal para que ela esperasse e aproximou-se. Rosana, que bom te encontrar. Ela não falou nada. Sentiu o coração acelerado e estava sem saber o que dizer. E ele continuou. Você está muito bonita. Tenho pensado muito em nós naquela noite. Rosana não podia deixá-lo continuar. Valmir, acho melhor não conversarmos agora. É melhor que eu vá embora. Desculpe, não sei o que estou fazendo. Podia ler nos olhos de Valmir a mesma emoção que estava sentindo. Mais um minuto juntos e com certeza se lançariam nos braços um do outro. Mas Valmir retomou o controle da situação como sempre, melhor do que ela. Não queria te atrapalhar. É melhor você ir. Até aquela hora, Rosana afastou-se rapidamente para esconder os olhos cheios de lágrimas. Valmir não se mexeu. Ficou parado esperando que ela saísse do prédio. As semanas passavam e Rosana tentava viver da melhor maneira possível. Passou a frequentar mais a casa dos pais. Fazia ginástica com Gilberto todos os dias. Ajudava Fernando e João Paulo nos negócios. Às vezes os três se reuniam em sua casa para discutir alguma decisão que teriam que tomar, mas ela não voltou mais ao escritório. Uma tarde estava deitada na sala ouvindo música e acabou adormecendo. Valmir estava no trabalho, assinando alguns contratos para entregar à sua secretária, quando parou de repente. Recostou-se na cadeira e fechou os olhos pensando em Rosana. A presença dela era tão forte que ele chegou a sentir seu perfume. Imaginou que ela estava ali. Sentiu o toque de sua mão em seu cabelo, sentiu o calor do corpo dela. Rosana abriu os olhos e assustou-se ao olhar em volta. Meu Deus, o que aconteceu? Eu estava com o Valmir, tenho certeza. Sinto sua presença. Ele estava no escritório e eu estava com ele. Não pode ter sido sonho, foi tão real. Valmir ficou inquieto com a sensação que teve. A presença dela havia sido muito forte. Custou a conseguir retomar seu trabalho. Eles não imaginavam a dimensão do amor que os unia. Depois dessa tarde, muitas outras situações estranhas aconteceram com ela. Às vezes estava distraída, envolvida com alguma coisa e de repente Valmir invadia sua mente como um tornado. Era como se ele a estivesse chamando de alguma forma. Valmir vivia as mesmas experiências. Rosana resolveu procurar Dona Helena. Não sei como explicar, mas parece que muitas vezes nos encontramos. Tenho sonhos incrivelmente reais. E em outras ocasiões ele vem ao meu pensamento sem mais nem menos. Parece até que está me chamando, fico impressionada. Com seu jeito afetuoso de sempre, Dona Helena respondeu. Rosana, não se assuste, isso acontece. Preste atenção. Todas as vezes que nossos sentidos se entorpecem, nosso espírito recobra sua liberdade. Ele se transporta para onde quiser ou para onde for necessária sua presença. Quer dizer que quando durmo posso desejar ir para qualquer lugar? Não exatamente. O espírito segue suas vontades e necessidades, que nem sempre são as mesmas do homem. Se a razão e utilidade de seu desejo for a mesma do espírito, aí sim, você poderá estar onde quiser, mas apenas desejar não é suficiente. Quer dizer, então,
que muitas vezes que achei que estava sonhando, quando tudo parecia real, era porque estava mesmo acontecendo? Poderia ser um encontro sem dúvida. Muitas vezes não lembro alguma conversa que tive durante esses encontros. Não se prenda a esse tipo de lembrança. Quando você acordar com a sensação de que esteve com alguém, apenas sinta o que esse encontro lhe causou. Ouça seu coração. O que pensamos muitas vezes ser intuição, nada mais é do que algo que aprendemos ou ouvimos durante o sono. Passaram a tarde juntas, falaram sobre amor, perdão, alma, valores morais, entre outras coisas. E Rosana estava entusiasmada com o mundo novo que estava descobrindo. Saiu da casa de Dona Helena ainda com muitas dúvidas, mas com o ânimo renovado e o coração mais tranquilo. Nessa mesma noite, Rosana, ao deitar, concentrou todo o seu pensamento em Valmir. Desejou ardentemente estar com ele e sua última lembrança antes de adormecer foi o beijo que trocaram. Acordou no dia seguinte totalmente frustrada. Não havia nenhuma indicação de que estivera com ele, nenhuma lembrança nem sensação. Riu de si mesma e de sua ignorância e teimosia. Aos poucos, Rosana foi conseguindo vencer a dor e a angústia, mas não havia um único dia que não pensasse em Valmir. Às vezes sabia notícias dele através de Fernanda. Muitas vezes quis procurá-lo, mas por mais que tivesse vontade, sabia que seria um erro tentar vê-lo e acabava desistindo da ideia. Ia vivendo, travando uma batalha por dia. Percebeu então que ainda desconhecia sua força e determinação. Um dia Gilberto ligou para ela logo cedo. Quero te fazer um convite diferente. Que tal aproveitarmos o lindo dia para uma caminhada no Ibirapuera? Hoje está bem calmo por lá. Rosana adorou a ideia e pouco depois Gilberto foi pegá-la em casa. Era incrível como se aprofundara a amizade entre ambos. Ele era completamente diferente da imagem que Rosana fazia quando se conheceram. Sua companhia deixava mais leve e relaxada. Haviam caminhado muito. Rosana pediu que parassem porque sentia sede e queria uma água de coco. Se dirigiram à lanchonete e o celular de Gilberto tocou. Rosana fez sinal para que ele ficasse à vontade e que ela mesma compraria os cocos. Estava ainda no balcão esperando o troco, quando lhe bateu um mau presságio. Tudo o que aconteceu a seguir parecia cena de um filme em câmera lenta. Virou-se e olhou para Gilberto. Ele ainda estava falando ao celular quando levou uma das mãos à cabeça, demonstrando desespero. Rosana deixou de lado o dinheiro e os cocos e caminhou até ele. Quando se aproximou, encontrou-o perplexo, sem ação e com o rosto contorcido pela dor. Ficou tão nervosa que apenas o olhou franzindo a testa com ar de interrogação. Ele a olhou e lágrimas incontroláveis lhe desceram pelo rosto. Falou devagar, quase sem forças. Fernanda sofreu um acidente de carro. A levaram para o hospital. Não me deram detalhes, mas parece que é grave. Rosana pensou que fosse desmaiar. Os dois se abraçaram fortemente e choraram juntos. Nenhum dos dois estava em condições de dirigir. Pegaram um táxi e seguiram para o hospital. Capítulo 12. Quando chegaram ao hospital, encontraram um ambiente de total consternação. Fernanda foi levada para o centro cirúrgico e ainda não havia nenhuma informação precisa dos médicos sobre seu estado. Seus pais estavam inconsoláveis e aos poucos foram chegando os amigos, os pais de Rosana e os de Gilberto. Ninguém conseguia acreditar no que acontecera e estavam ainda atônitos. A espera pelo boletim médico era angustiante e Rosana chamou Gilberto para irem até a lanchonete buscar água para a mãe de Fernanda. Rosana, eu não estou conseguindo raciocinar direito, falou Gilberto com grande desânimo. Quero crer que tudo vai ficar bem, mas estou com medo. Não vamos tirar conclusões precipitadas. Fernanda é jovem, forte e tem uma imensa vontade de viver. Ela vai se recuperar. Só consigo pensar em rezar. É o que devemos fazer. O tempo se arrastava e todos permaneciam calados, ansiosamente perdidos em seus pensamentos. Muitas horas depois, finalmente, o cirurgião entrou na sala de espera. A mãe de Fernanda quis ir até ele, mas os amigos a detiveram. O pai de Fernanda chamou Gilberto e juntos foram saber notícias. O estado geral dela é muito grave. Estava em coma e após a cirurgia foi transferida para o centro de terapia intensiva. Os médicos fizeram tudo o que podiam
e agora só restava aguardar como ela iria reagir. Só quando anoiteceu, os amigos de Fernanda se retiraram. Seus pais não queriam ir embora, mas Rosana e Gilberto conseguiram convencê-los a irem para casa descansar, com a promessa de que não sairiam de lá e que ligariam se houvesse alguma alteração no quadro de Fernanda. Gilberto recebeu autorização para entrar rapidamente no CTI e Rosana ficou sozinha. Estava exausta e não conseguia ter forças para nada. Pensava em como a vida às vezes parece sem sentido. Quantas coisas deixamos de fazer por medos gerados em nós através dos séculos. Convenções, regras, padrões de conduta. Nascemos e crescemos sendo programados para viver conforme as regras estabelecidas em alguma época, por não se sabe quem. Fugimos muitas vezes da felicidade por medo de nossa atitude, ou escolha ser mal interpretada e não corresponder às expectativas do nosso meio social, seja ele qual for. Carregamos o peso da culpa antecipando a ação, e todo o nosso esforço, todas as nossas renúncias diante da morte perdem o sentido. Quantos sonhos será que Fernanda deixou de viver? Será que ainda terá oportunidade de tentar correr atrás deles? Rosana sentiu uma presença se aproximando e levantou o olhar. Valmir vinha em sua direção. Ela começou a chorar. Levantou-se e ele a acolheu num forte abraço. Rosana não tentou se controlar. Deixou que toda a sua dor sangrasse até sentir seu coração anestesiado. Nenhuma palavra teria força suficiente para expressar a dor que estavam sentindo. Valmir ficou ao lado de Rosana até Gilberto voltar. Como ela está? Perguntou Valmir ao amigo assim que ele apareceu. Não sei, mas estou com muito medo. Ela está em coma e me pareceu tão fraca. Estou chocado com o que vi. Minha Nanda naquele estado. Ficou com os olhos cheios de lágrimas. Vou ficar com vocês, disse Valmir decidido. Gilberto e Rosana apenas o olharam com imensa gratidão. A noite foi passando lentamente e já era muito tarde quando Valmir trouxe café para todos. Sentou-se ao lado de Rosana. Gilberto saiu para caminhar. Estou preocupado com você. Não quer descansar um pouco? Não, Valmir, obrigada. Sei que Fernanda vai acordar e quer estar aqui quando isso acontecer. Que loucura tudo isso. Ainda custa acreditar que esteja acontecendo. Rosana o olhou com amor. Tantas coisas inacreditáveis aconteceram nos últimos tempos. Tenho a sensação de que estou em outro mundo. Achamos que temos tudo sempre sob controle. Aí a vida vem para mostrar o quanto estamos enganados. É tão difícil lidar com isso. Vem uma sensação de impotência muito grande. Você tem razão. Quando menos esperamos, nos deparamos com situações que tentam nos tirar do rumo que escolhemos seguir. A verdade é que a vida não é como queremos. Isso às vezes me revolta. Pode ser que certas coisas não aconteçam de acordo com nosso desejo, mas devemos fazer o melhor com o que temos. A revolta só nos deixa estagnados e nos impede de crescer. Rosana demonstrou uma certa frustração. Como você pode ser assim? Se conforma com tudo, aceita tudo. Me parece que não comanda a sua vida. Apenas vive o que vai acontecendo, você não luta por nada. Valmir abaixou a cabeça, entendendo onde ela queria chegar. Não achou que era o momento de levantar esse assunto e entendeu que ela estava magoada, confusa e sofrendo muito. Ficou feliz ao ver Gilberto voltando para perto deles, interrompendo a conversa. Ao amanhecer, o pai de Fernanda chegou acompanhado de um irmão e fez questão que Gilberto, Rosana e Valmir fossem para casa descansar. Valmir deixou Gilberto em casa e depois foi levar Rosana. Quando chegaram, ele subiu e fez com que ela fosse tomar um banho enquanto ele preparava um café. Pouco depois ela chegou na cozinha com o cabelo molhado e usando um roupão branco. Valmir sentiu uma atração irresistível, mas controlou-se. Ela não quis comer nada, e ele só se despediu depois de se certificar que Rosana conseguiria deitar e dormir. Os dias que se seguiram foram terríveis. Fernanda já estava em coma havia quase uma semana. Rosana não conseguia trabalhar e João Paulo fez um esforço sobre-humano para cuidar da empresa sozinho. Ela e Gilberto se revezavam com os pais de Fernanda nos plantões do hospital, e Valmir era uma companhia constante.
Certo dia estavam fazendo um pequeno lanche na cantina do hospital quando Rosana surpreendeu Valmir. Essa situação toda me fez pensar muito. Por que nós não assumimos o que estamos sentindo, Valmir? Até quando vamos negar nosso amor, nossa atração? Ele ficou desconcertado. Você acha que esse é o melhor momento para falarmos sobre isso? Temos que falar. O que está acontecendo não te diz nada. Sei o que você quer dizer. Ver Ananda nessas condições realmente nos leva a pensar no sentido de tudo o que fazemos. Mas imagine o que iria acontecer se todo mundo começasse a viver como se o mundo fosse acabar amanhã. Ninguém iria querer assumir compromissos e responsabilidades com nada. Com certeza haveria muito sofrimento, ou muito mais felicidade. Você sabe que isso que disse não reflete tua verdadeira maneira de encarar a vida. Desafiou a Valmir com firmeza. Ela ficou sem graça e ele prosseguiu. Você acha que tenho medo, não é? Acho. Pode até ser que você tenha um pouco de razão, mas não quero fazer ninguém sofrer, principalmente minha mulher. Eu posso sofrer, você pode sofrer, mas ela não, falou Rosana com ironia. Valmir suspirou e segurou a mão de Rosana. O que estamos vivendo é algo muito especial, Rosana, mas não vivemos sozinhos no mundo. Você não é assim. Você não é essa pessoa inconsequente que está tentando parecer. Você está nos negando a chance de tentar. E está fazendo isso porque sabe que se seguirmos em frente não terá volta. Tenho certeza que jamais relutou em se envolver com uma mulher, mas entre nós você sabe que não tem o controle da situação. E é isso que te dá medo. Eu também sinto assim, mas estamos em situações diferentes e eu não tenho compromisso com ninguém. Me perdoe se estou sendo egoísta. E quer saber a verdade? Nós nos amamos muito, quer você admita isso ou não. Valmir ia dizer alguma coisa quando viu Gilberto aparecer na entrada da cantina. Percebeu que a expressão no rosto dele era de total desespero. Sentiu o corpo gelar e segurou as mãos de Rosana com força. Só então ela viu Gilberto se aproximando. Ele falou com dificuldade. Acabou. Nanda se foi. Rosana e Valmir se levantaram os três e se abraçaram chorando muito. Foi o momento mais difícil que todos eles já haviam passado na vida e jamais seriam os mesmos novamente depois disso. Dona Helena estava com Rosana várias vezes no hospital, mas quando ela chegou ao velório, Rosana sentiu-se especialmente confortada. Não consigo me conformar, Dona Helena, isso não é justo. Ananda era tão jovem, com tanta coisa ainda para viver. Minha querida, teu coração agora está machucado demais para entender, mas logo você verá que Fernanda se foi porque já havia cumprido sua missão entre nós. Vamos apenas rezar para que ela esteja bem e guardar em nossos corações seu carinho, sua amizade e sua alegria de viver. Vamos ficar com Gilberto, ele precisa de nós também. Quando tudo acabou, Rosana não quis ir sozinha para casa. Pediu que Gilberto fosse com ela. Valmir pensou em se oferecer, mas achou melhor não dizer nada. Rosana e Gilberto haviam ficado ainda mais unidos depois do acidente de Fernanda. O apoio de um ao outro foi fundamental para que conseguissem enfrentar tudo sem cair em depressão. Quando entraram no apartamento de Rosana, se deram conta do imenso vazio deixado por Fernanda. Não sei como vai ser daqui para frente, Rosana, estou completamente sem chão. Sei como você se sente. Também não consigo imaginar como vai ser sem Ananda. Ela era minha única grande amiga, a pessoa com quem eu compartilhava tudo na vida. Ninguém me conhecia e entendia como ela. De que adianta fazermos planos, projetos de vida, tudo em vão, disse Gilberto amargurado. Eu queria tanto aliviar um pouco sua dor, mas tenho tantas dúvidas quanto você e não sei o que dizer. Tua companhia já é uma força muito grande, Rosana. Não sei como eu teria suportado tudo sem teu apoio de Valmir. Quando disse isso, percebeu a expressão no rosto de Rosana mudar. Desculpe, Rosana, mas tem algo que eu gostaria de lhe perguntar. Existe algo entre você e Valmir? Sempre notei um clima intenso entre vocês, mas Fernanda era muito discreta e nunca me falou sobre isso. Rosana estava cansada e não queria mais esconder o que sentia. Não existe nada entre nós, nada concreto. Sentimos uma atração muito forte sim, mas não passou disso.
Ela não queria entrar em detalhes, pelo menos não nesse momento. Era complicado demais para que ele entendesse tudo o que aconteceu. Valmir é um grande cara, uma pessoa de um grande caráter e um grande coração. Rosana sentiu seu coração apertar. Realmente Valmir era alguém muito especial e ela o admirava muito. Meu Deus, o que vou fazer com esse amor imenso? Pensou sentindo vontade de chorar. Por que você não dorme aqui hoje, Gilberto? Eu não gostaria de ficar sozinha. Claro, fico sim, mas você vai tentar comer alguma coisa, ok? Se você me acompanhar, posso me esforçar. Ambos sorriram e foram preparar um lanche. Na verdade, não conseguiram comer quase nada, mas conversaram muito e a tensão foi diminuindo. Eles acabaram se rendendo ao cansaço e foram dormir. Quando Gilberto entrou no quarto que Fernanda ocupava quando dormia na casa de Rosana, sentiu uma tristeza imensa. Adormeceu com lágrimas nos olhos. Aos poucos todos foram tentando retomar suas rotinas, mas Rosana achava que jamais conseguiria tocar sua vida novamente. Tudo o que fazia parecia sem sentido, e tinha a sensação que caminhava para lugar nenhum. Nem o trabalho a envolvia mais. João Paulo transformou-se num guerreiro incansável, tocando os negócios praticamente sozinho. Para Rosana o encanto havia acabado. Não tinha com quem desabafar seus sentimentos. Sentia-se extremamente sozinha e resolveu ligar para Dona Helena. Como vai indo, Rosana? Não muito bem, sinto-me tão perdida. Por que não passa aqui em casa para conversarmos um pouco? Rosana aceitou o convite na hora e no final do dia foi encontrar-se com Dona Helena. O que está vendo, minha filha? Você está realmente muito abatida. Tudo perdeu sentido para mim. A senhora sabe de minha história com Valmir. Não consigo ter o homem que amo. Perdi minha grande amiga. Sinto como se eu não tivesse mais pelo que viver. Meus pais têm suas vidas, eu não tive filhos, meu trabalho perdeu sentido. Não estou encontrando uma boa razão para lutar por nada. Parece que sou totalmente dispensável para o mundo. Não diga isso, minha querida. Se você está aqui é porque sua presença é importante e necessária. Tanto você tem ainda para aprender e para ensinar. Está parecendo impossível agora, mas você vai reencontrar seu rumo. Assim como a vida nos tira bens preciosos, ela também nos acena com novas oportunidades e devemos estar atentos para não perdê-las. Tudo o que está acontecendo na sua vida tem um propósito. A princípio, a reação de todos é se revoltar e não compreender tanto sofrimento e injustiça. Mas depois, aos poucos, o espírito vai encontrando as respostas e nossa alma encontra a paz e a felicidade. O que você não pode é fugir da responsabilidade que tem de aprender e se aprimorar. Não volte as costas para o conhecimento, por mais difícil que seja adquiri-lo. Você vai se tornar uma pessoa mais forte ao final de tudo e com certeza mais madura e bonita. Ando tão perdida, Dona Helena, que tenho feito coisas que eu mesma sempre condenei. Outro dia pressionei o Valmir para que ele traísse a esposa para vivermos nosso amor. Estou envergonhada. Rosana, amor é algo que tem que ser vivido inteiramente. Não se pode cobrar a presença de alguém, muito menos seus sentimentos. Ele não se sente seguro em assumir o que sente por você e tem seus motivos para isso. Cabe a você respeitá-los. Como você se sentiria sabendo que ele poderia estar ao seu lado por ter sido acuado por você? Uma relação a dois é sublime. Não pode existir sobre bases de cobranças. Lembra da reunião aqui em casa? De que disse sua avó? Talvez você tenha muito que aprender até poder viver um amor tão intenso. Acho que já entendi, mas por enquanto não consigo enxergar como fazer isso. Assim como Valmir tem novas responsabilidades nessa vida, você encontrará as suas também. Tudo ainda está muito recente. Dê tempo ao tempo. Mas um bom começo para você reencontrar seu caminho é aceitar que Valmir escolheu o caminho que quer ou acha que deve seguir. Lembre-se que no passado você desistiu de tudo e não acreditou no amor dele. Não duvide agora. Nem sempre podemos fazer o que realmente temos vontade. Eu só quero parar de sofrer. Dói muito ficar sem ele. Reze por vocês, para que ambos consigam encontrar a paz e a felicidade. Nanda uma vez me disse isso. Disse Rosana suspirando. Ela estava com a razão.
Quando ele tiver que voltar para você, acontecerá naturalmente. Mas pode ter certeza que a história de vocês não acabou, mas não vive em função disso. Apenas guarde com carinho esse amor e viva sua vida. Quanto mais tempo levamos para aprender as lições que a vida nos oferece, mais adiamos nossa felicidade. Rosana foi embora sentindo-se um pouco mais aliviada, mas ainda não conseguia compreender como aceitar não lutar por Valmir. Capítulo 13. Após a missa de 1 ano da morte de Fernanda, Gilberto parecia estar entrando inteiramente em seu ritmo normal de vida. Durante esse período ele sofreu muito e teve todo o apoio e a amizade de Valmir. Rosana era presença constante também, mas por estar tão fragilizada quanto ele, muitas vezes sentia-se incapaz de fazer algo que pudesse ajudar. Ela procurou mergulhar no trabalho, mas sabia que seu desempenho estava muito abaixo de sua real capacidade. Nunca mais havia encontrado Valmir em particular. Se viam com frequência, mas em encontros casuais. Algumas vezes paravam para conversar, mas falavam pouco e abordavam assuntos superficiais. Tentavam manter uma relação amigável, mas a forma como ele evitava uma aproximação maior entre ambos fazia Rosana ter certeza de que, apesar de ter passado tanto tempo, ele ainda tinha medo de se envolver. Chegou a pensar que havia se iludido, que ele realmente não amava, não sentia nenhuma atração e por essa razão evitava. Mas por mais que ele dissimulasse, era nítido em seu olhar o sentimento que tinha por ela. Muitas vezes, ao chegar ao escritório, ela via Valmir e mudava de direção para evitar falar com ele. Sempre percebeu que ele, nessas ocasiões, a seguia com o olhar, e mesmo com o pouco contato que estavam tendo, as sensações sobre as quais haviam falado com Dona Helena continuavam. A ligação espiritual entre eles era forte demais. João Paulo esperava Rosana para avaliarem o andamento dos negócios. Apesar de tantas atribulações, a empresa ia muito bem. João Paulo estava administrando tudo com garra e perseverança. Quando sentaram para conversar, notou que Rosana permanecia apática, não demonstrando nenhum interesse pelo assunto. Não adiantava continuar e ele resolveu falar francamente. Você não está prestando atenção em nada que digo. Ela olhou com desânimo. Desculpe. Não sei o que está acontecendo comigo. Realmente não me sinto envolvida com nada. Rosana é sua empresa. Você não pode abandoná-la assim. Foi um sonho que você conseguiu realizar. Os clientes admiram seu trabalho e sentem falta de uma participação maior sua. Sei que a partida de Fernanda a deixou muito abalada, mas você precisa reagir já faz tanto tempo. Ela pensou em Fernanda e sentiu uma enorme saudade, mas não era só essa a razão de tanto abatimento. Sabia que precisava tomar um rumo na vida. O amor maravilhoso que sentia por Valmir estava se transformando em um sentimento negativo que a fazia sofrer, perder a razão, e ela estava começando a tomar consciência de que isso poderia destruir sua vida. João Paulo, você tem razão. Essa empresa é importante demais para que eu a coloque em risco agora. Mas vou ser honesta com você. Não sinto mais o mesmo entusiasmo pelos negócios que sentia no início. Vejo você tão empenhado, tocando tudo sozinho com tanta vontade. Aí percebo que sou totalmente dispensável nesse momento. Não diga isso. Os clientes procuram nosso serviço porque você tem credibilidade no mercado. Seu nome é respeitado e teu histórico é de sucessos. Sabe disso? Pode ser. Passei boa parte da minha vida trabalhando para conquistar a posição de profissional respeitada, mas tudo mudou. Acho que se eu pudesse viver novamente, faria muita coisa diferente. Mas você sempre foi apaixonada pelo seu trabalho. Quando me formei, tinha muitos sonhos e planos. Com 20 anos, a gente imagina, idealiza e planeja toda a nossa vida. Mais frequentemente, percebemos mais tarde que todos aqueles projetos não têm mais lugar na nossa realidade. Eu custei admitir, mas tenho que encarar o fato de que nada disso hoje me faz feliz. Preciso mudar, quero mudar. João Paulo ficou surpreso e preocupado com o que estava ouvindo. O que você está querendo dizer exatamente com isso? Vai fechar a empresa? Não, mas tenho uma proposta para você. Quer comprá-la? Rosana, que ideia é essa?
Você acha que consegue um sócio? Nossa, você me pegou totalmente de surpresa. Não sei, preciso analisar se tenho condições de tomar essa decisão. Realmente precisarei de um sócio. Pense a respeito e depois conversamos. E o que você pretende fazer? Ainda não sei. Estou preocupado com você, Rosana. Acho melhor deixar as coisas como estão, até que você pense melhor. Em 2 anos é a segunda vez que tomo atitudes radicais. Não, João Paulo, não é necessário. Minha decisão está tomada. Basta você me dar a resposta se quer ficar com a empresa. Pense com carinho sobre isso. Vou me desfazer dela de qualquer maneira, e preferia que ficasse com alguém em quem confio e que sei que tem capacidade de fazê-la crescer ainda mais. Está bem, Rosana. Se você insiste nessa ideia, me dê apenas alguns dias para resolver tudo. Não tem problema. Não é tão urgente assim. Nos falamos no final da semana. Acho que nos próximos dias não volto aqui. Qualquer coisa mais importante que aconteça, você me acha em casa ou no celular. Fique tranquila. Você e Fernanda reuniram uma equipe muito boa, está tudo sob controle. Aguardo tua resposta então. Quando estava indo embora, Rosana encontrou Gilberto. Ele havia acabado de sair do escritório de Valmir. Oi, Rosana. Que bom te encontrar agora, já estava com saudade. Rosana respondeu rindo. Mas nós estivemos juntos de manhã na academia. Para mim parece tempo demais para ficar sem sua companhia, respondeu ele com uma piscadinha. O que você está querendo, hein? Está me chamando de interesseiro, é? Era preciso que eu não te conhecesse. Está bem, confesso. Quero muito sair hoje à noite e jantar num restaurante novo, mas todas as tentativas para conseguir companhia foram infrutíferas. Rosana franziu a testa para ele. Isso não foi muito lisonjeiro de sua parte. Em silêncio ele a olhava, esperando ouvir mais uma recusa. Mas apesar de seu péssimo argumento para me fazer esse convite, eu aceito. Respondeu com um sorriso. Você me ganha sempre, Gilberto, não sei como consegue isso. Um dia te conto o segredo. Ela deu-lhe um tapa de leve no braço e ambos riram. Combinaram que ele a pegaria em casa. Se despediram e foram embora, tão distraídos que não perceberam que estavam sendo observados à distância por Valmir. Enquanto se arrumava para o jantar, Rosana pensava no amigo. Quantas mudanças aconteceram desde que ela o conhecera. Ele havia se transformado de tal forma que ela nem acreditava. E como era divertido. Quando estava com ele, Rosana conseguia relaxar de verdade e esquecia por alguns momentos a dor causada pela falta que sentia de Valmir. Como sempre, Gilberto chegou pontualmente ao encontro e foram para o restaurante. Rosana se apressou em contar as novidades. Vou vender a empresa. Que novidade é essa? O que você está pensando em fazer? Ainda não sei, mas sei que não quero continuar trabalhando nessa área. Estou cansada de tudo isso, não sinto mais prazer. Você sabe que essa mudança não vai ser fácil, é recomeçar do zero. Eu sei, mas não tenho medo. Rosana, sei que convivemos durante muito tempo de uma forma bastante superficial, mas tudo mudou e acabamos nos tornando bons amigos. E em nome dessa nova amizade, sinto-me no direito ou melhor, no dever de falar tudo o que penso. Você sabe que pode ser franco comigo, Gilberto. Aliás, desde que Fernanda partiu, preciso muito de alguém que seja honesto comigo e com quem eu possa realmente me abrir. O que me preocupa nessa tua decisão de vender a empresa é que há pouco tempo atrás você mudou tudo na sua vida. Rompeu com Roberto, abriu a firma e agora está querendo mudar tudo novamente. Parecia que você estava feliz com o que havia conquistado. Sei que existe alguma coisa séria acontecendo e não vou lhe perguntar sobre isso. Mas pense bem se essa decisão é sua mesmo, ou se é consequência de algo que você não consegue controlar. Rosana ficou em silêncio. Ela sentia a necessidade de recomeçar, mas estaria verdadeiramente cansada de seu trabalho? Será que ela tomaria essa atitude se Valmir não existisse em sua vida? Um dia, quem sabe, poderei lhe falar sobre todas as coisas pelas quais tenho passado. Existe sim uma relação entre alguns fatos e essa minha atitude, mas acredito que todos os acontecimentos em nossas vidas têm um propósito. Eu poderia deixar tudo como está, mas não sinto-me feliz assim.
Existem coisas que realmente não podemos mudar, então temos que buscar novos caminhos. Acho que entendo o que quer dizer. Senti isso durante muito tempo depois que perdi Fernanda. Não havia nada que pudesse trazê-la de volta. Eu tinha que buscar um novo horizonte, ou escolher passar o resto da vida sofrendo. Não é fácil aceitarmos o que não pode ser mudado. Sempre achamos que daremos um jeito, que encontraremos uma saída, que algum milagre vai acontecer. Mas chega uma hora que não dá mais para negar as evidências, e esse é o momento de virarmos o leme e mudar a direção. E o mais engraçado é que quando criamos coragem para agir assim, aí o milagre acontece. Concluiu com um sorriso. É isso que estou tentando fazer. Descobri que o meu desejo não era possível. Analisei de todas as formas. Lutei para conquistá-lo, mas nada deu certo. Essa foi uma das coisas que descobri nesses últimos tempos. A gente tem que aprender a conhecer os mecanismos da vida, perceber seus sinais. Uma vez acusei uma pessoa de ser acomodada demais por não lutar pelos seus objetivos, mas com certeza essa pessoa é mais sábia que eu, e já havia percebido isso que só estamos enxergando agora. É verdade. Cada um de nós vive em um estágio evolutivo. Uns aprendem mais rápido, outros, como nós, acabam sofrendo mais. Rosana deu um sorriso triste e concordou.